Olá, meus amiguinhos do segundo ano. Olha só, a Pro Adriana hoje trouxe mais uma sequência didática SAEP 2021. Isso mesmo, quinta parte de língua portuguesa. Você já pegou a sua sequência didática na escola? O adulto da sua casa já foi buscar? Se não foi, corre. Pede para alguém pegar na escola, tá certo? Pega seu lápis, pega uma aguinha, fica bem, fica tranquilo e tranquila, porque nós vamos iniciar a nossa sequência didática. Olá, turminha, daremos início à quinta parte da nossa sequência didática e iremos continuar ampliando nossos conhecimentos. Vamos lá? É hora da leitura. Olha só a imagem. Nós iremos ler o texto Pedro Carteiro. Ué, Pedro? Sim, Pedro. Olha só os personagens. Alguns personagens da história já estão aí na imagem. E olha só os personagens. Ah, coelhos. É um texto de Beatriz Potter. Vamos ler o texto? Pedro Carteiro. O texto inicia com reticências, porque já tem uma parte do texto antes. Hoje nós iremos trabalhar somente essa parte que está em destaque. Então vamos fazer a leitura. Minha nossa, fungou Dona Inácia Erinácia ao ler a carta. Ia pagar a conta outro dia, mas tive uma semana tão cheia. Minha lavanderia está uma bagunça e não consigo achar a toalha de mesa da Geni Cambaxira. Também fiz a maior confusão com as roupas íntimas da Pati Patachoca. Entre, ela convidou toda afobada. Pedro sentou-se em frente à grande mesa de Dona Inácia e perguntou: Posso ajudar em alguma coisa? Ele perguntou. Ela respondeu: Pode sim, fungou a lavadeira. Gostaria que levasse um bilhete para a Pátio Patachoca. Pedro emprestou seu lápis a Dona Inácia Erinácia e esperou pacientemente enquanto ela escrevia o bilhete. Então, quem era Pedro? Respondam aí. Pedro era o carteiro. Quem era Dona Inácia Erinácia? A dona da lavanderia. E ela estava muito aperreada, muito agoniada, porque ela estava procurando uma toalha de uma cliente, a Geni Cambaxira, e também as roupas íntimas da Pati Patachoca. Prestaram atenção na leitura do texto? Hein? Eu espero que sim. Então agora nós vamos responder algumas questões, tá certo? Então vamos lá. Vamos analisar essa palavra. Qual palavra vai aparecer? Prestem atenção, façam a leitura com cuidado. A palavra raposa. Olha só. Na palavra raposa, quantas letras eu tenho na escrita da palavra? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Agora, responde aí. Quantas sílabas tem na palavra raposa? Responde que aí eu vou te ajudar depois, tá certo? Então, quantas sílabas eu tenho na palavra raposa? Eu tenho ra, uma, pó, duas, za, três. Eu tenho três sílabas. Agora, qual é a sílaba mediana? Vocês ainda lembram como é que a gente identifica a sílaba mediana? A sílaba mediana, por exemplo, na palavra raposa eu tenho três sílabas. Eu tenho uma sílaba antes da mediana e uma sílaba depois da mediana. É a sílaba do meio. Então, a sílaba mediana é a sílaba pó. Qual é a letra inicial e a letra final? Qual é a primeira letra da palavra raposa? É a letra R. E a final, A. Consoante R é a letra inicial e a vogal A é a letra final. Muito bem. Olha só.
Vamos para a nossa atividade. Realize a leitura e análise das palavras. Prestem atenção que aqui nós temos um quadro, tá certo? E olha só, vamos observar cada palavra, como fizemos anteriormente com a palavra raposa. Aqui teremos mais perguntas. Fique atento e atenta. Então, prestem atenção. As palavras que vocês irão analisar são as palavras carteiro, carteiro e Inácia. Inácia, prestar atenção. Vocês vão responder no quadro número de letras da palavra carteiro e Inácia, número de sílabas, letra inicial da palavra carteiro e da palavra Inácia, letra final das duas palavras, sílaba mediana, quais são as vogais que tem nas palavras, as consoantes e consoante comum entre elas. Comum entre elas significa as consoantes que estão nas duas palavras. Vocês vão responder às perguntas, ao quadro de perguntas sobre as duas palavras. Se vocês, por um acaso, tiverem alguma dúvida, vocês vão ligar para o plantão pedagógico, tá certo? E olha só, observe a letra sublinhada na palavra. Leiam a palavra. Fizeram a leitura? Carteiro, carteiro. Isso. A letra sublinhada na palavra é a letra R. Ela está na última sílaba, tá certo? Então, carteiro, carteiro. Agora vocês irão responder. Marque a alternativa em que a palavra possui a letra R com o mesmo som da letra sublinhada. Qual é o som da letra R na palavra carteiro? Então, bora lá. Carteiro, carteiro. Tá certo? Então, qual é o som? Então, na letra A, Marcelo, o R tem o mesmo som que o R de carteiro, sublinhado. Letra B, Cambaxira. Letra C, Ronaldo. E letra D, Erinácia. Então, qual das palavras o R sublinhado tem o mesmo som, tá certo? Aí vamos lá. Vamos analisar essa imagem e descobrir qual palavra completa a frase. Olha só a imagem. A imagem é a de quando Pedro, carteiro, chegou lá na lavanderia da dona Inácia. A dona Inácia ela está escrevendo o bilhete para a pata. Então, vamos prestar atenção. Pedro, vocês vão completar a frase referente à imagem. Pedro sentou-se em frente à grande, o quê? De dona Inácia. Marque a alternativa que indica a palavra que completa a frase. Eu não vou fazer a leitura das alternativas A, B, C e D, porque se eu fizer a leitura, vocês vão facilmente descobrir qual a palavra que se encaixa aí, qual é a palavra que está faltando. Eu quero que vocês façam a leitura das palavras e completem a frase com a palavra que está faltando, tá certo? E vamos lá, seguindo. Ainda sobre o texto, Pedro Carteiro. De acordo com o texto, Dona Inácia leu, letra A, o rótulo do produto, B, o bilhete, C, a carta, D, o convite. Prestem bastante atenção e marquem a resposta correta. 2. Com base no texto, o que Pedro emprestou para Dona Inácia? A mesa, a toalha, o lápis ou a caneta? Marquem a alternativa. E vamos lá. Vamos relembrar o conto clássico Patinho Feio? Quem lembra da história do Patinho Feio? Olha só, o Patinho Feio. Olha aí, eles estavam brincando e o Patinho Feio estava tentando, olha só. Ele saiu de casa e foi embora. No caminho, passou por uma mulher que o levou para a casa dela e o alimentou. Mas
seu gato e sua galinha trataram o patinho muito mal. Então, ele fugiu da casa da mulher. E olha só o que foi que aconteceu? Ele fez uma grande descoberta. O patinho feio, ele estava lá, não é? No meio dos patinhos, mas ele não era um patinho. Quando ele fugiu, ele foi parar na casa da senhora. E aí, o gato e a galinha não trataram ele bem. E aí, ele fugiu da casa dela. E aí, ele se encontrou. Ele foi parar num lago e descobriu que ele era um cisne. Muito bem! E olha só, nós estamos nos saindo muito bem. Vamos continuar aprendendo? Então, sobre a história, o patinho feio, você agora vai responder. Relacione os elementos que compõem o texto narrativo, de acordo com a história O Patinho Feio. Então, você vai ligar a coluna da esquerda para a coluna da direita. Então, personagens. Quem são os personagens da história O Patinho Feio? Você vai lá procurar na coluna da direita e vai ligar. Espaço ou local onde aconteceu, você vai ligar também. Conflito gerador, qual foi o problema? E final da história, como foi que tudo terminou? Então, na coluna da direita, você tem Fazenda e Lagos da Floresta. O patinho feio descobriu que era um belo e jovem cisne. O último patinho que nasceu era diferente dos demais. A pata, os patinhos, o gato malvado, o cisne e outros animais da fazenda. Então, você vai ligar a coluna da direita para a coluna da esquerda, tá certo? De acordo com o texto Pedro Carteiro, marque com um X na alternativa que indica o local onde ocorrerá a história. Onde ocorreu a história Pedro Carteiro, o trecho que nós lemos? Nos Correios, letra B, na lavanderia, letra C, na livraria, letra D, na casa de Pedro Carteiro. Você vai marcar onde a história estava acontecendo. Questão 3. De acordo com o texto, Dona Inácia sentiu a necessidade de escrever um bilhete porque: letra A, recebeu a visita de Pedro. Letra B, porque a lavanderia estava bagunçada. Letra C, porque não sabe ler. Ou letra D, não tinha um lápis. Então, qual foi a necessidade dela de escrever o bilhete? Atividade 4, questão 1. Leia o trecho abaixo. Leiam comigo, crianças. Sempre que precisar de leitura, façam a leitura. Primeiro, vocês dão pausa no vídeo e tentam fazer a leitura. Depois vocês dão play no vídeo para ver se a leitura estava correta. Então, ela convidou toda afobada. De acordo com o trecho, podemos dizer que Dona Inácia, letra A, está com trabalho organizado. B, está preparando uma festa. C, está esperando um convidado. Ou D, está com problemas. Você vai responder de acordo com a fala da Dona Inácia. Questão 2. Marque com X a alternativa que indica como Dona Inácia ficou ao ler a carta. Então, como foi que ela ficou, o estado que ela ficou? Letra A, com medo. B, tranquila. C, alegre. Ou D, preocupada. Questão 3. Pinte os quadrinhos que demonstram os problemas que ocorreram no texto com Dona Inácia. Então, você vai pintar os quadrinhos que demonstram o problema que estava acontecendo com Dona Inácia. A visita de Pedro Carteiro, toalha de mesa perdida ou confusão com as roupas de Pata Patachoca. Parabéns! Vamos continuar. Você está ficando, ó, cada vez melhor. Eu não tenho dúvidas disso. Quarta questão. Marque com X a alternativa que indica o assunto do texto Pedro Carteiro. Letra A, a carta de Dona Inácia. B, a bagunça na lavanderia. C, o bilhete para Pata Patachoca. D, a paciência de Pedro Carteiro. Então, você vai marcar a alternativa que indica o assunto do texto, Pedro Carteiro. 5. Dona Inácia resolveu escrever um bilhete para a Pata Patachoca. Qual seria o assunto do bilhete? Letra A, anunciar uma promoção. B,
Explicar a confusão com as roupas. C. Convidar para um café. D. Pedir um empréstimo para pagar a conta. Então, vocês vão voltar lá no texto, ouve novamente, assiste novamente e aí responde a questão 5, tá certo? Mas eu sei que vocês sabem. Muito bem, chegamos ao final da quinta parte da sequência didática, SAEP Língua Portuguesa. Olha só, crianças, eu continuo dizendo, leiam, tentem ler, tentem escrever, isso é muito importante. E mais um detalhe super importante. Se vocês tiverem alguma dúvida e o adulto da sua casa não conseguir resolver com você, liga para o plantão? Liga. Vocês têm professores e professoras aguardando a ligação para tirar as dúvidas, tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima sequência didática.